Salve, salve galera, tudo beleza? Estamos aqui, eu, Carlos Costa e Guilherme Longo, nos estúdios da Motorsport Network em São Paulo para falar da grande novidade da Fórmula 1 nessa primeira semana de janeiro. Afinal, a gente teve um anúncio da confirmação de interesse de entrada na Fórmula 1 por parte da equipe Andretti ao lado da General Motors através da Cadillac. Não é bem assim essa história, a gente vai trazer alguns detalhes pensando em 2026, caso tudo isso vá adiante. Mas vamos começar do começo, né, Gui? É importante a gente colocar aqui o que de fato aconteceu, quais são os passos pendentes e explicar como que deve se dar essa entrada caso de fato ela vá adiante. Mas resumo da ópera para começo de conversa. Ontem a Andretti e a General Motors com a Cadillac elas confirmaram o interesse em entrar na categoria a partir de 2026, mas sabemos que a questão de motores é um pouco mais complexa. De todo modo, Gui, essa associação da Andretti, que vale lembrar, há um tempo está tentando entrar na Fórmula 1 com a General Motors e a Cadillac, ajuda o grupo norte-americano a de fato entrar na categoria. Seja bem-vindo. É isso aí, salve, salve, Carlos. Um abraço aí para todo mundo que está assistindo o nosso vídeo e sem dúvida nenhuma ajuda. A Andretti já vem aí há um ano mais ou menos defendendo essa entrada, vem sendo muito vocal com relação a isso. Marco Andretti já anunciou a expansão da sede da Andretti para comportar as operações da Fórmula 1. Inclusive anunciou ontem que já contratou engenheiros, um diretor técnico, etc. Mas era visto com muito ceticismo por parte das equipes, por dois motivos. Um, porque as equipes estão no momento que querem trazer novas montadoras para a Fórmula 1 e a Andretti, por enquanto, vinha somente como uma equipe, uma privada, né, por assim dizer. E a segunda é a questão financeira, a diluição do fundo de prêmios da Fórmula 1, né, que por enquanto é dividido por 10, com a chegada de mais uma equipe passa a ser dividido por 11, então elas também tinham essa perda financeira na receita, que é muito importante para eles. Agora, trazendo a Cadillac junto, obviamente entra em outro patamar. A Andretti se torna uma equipe oficial de fábrica. É uma parceria, mas é uma parceria grande. Não, e é uma marca icônica dos Estados Unidos, um país que a Liberty Media quer atacar, que a Liberty Media quer trazer. O mercado americano é um fator importante. Exato, e aí a gente está falando de uma potencial equipe americana com uma montadora americana e que quer trazer um piloto americano. É o combo perfeito aí para a Liberty Media. Só que a gente vai falar disso mais aqui adiante, né? Não é só a Liberty Media que tem que ser convencida nessa história toda. Aproveitando o gancho, então, Gui, quais são os passos pendentes? Como a Fórmula 1 reagiu a isso, independentemente da posição da Federação Internacional de Automobilismo? E o que está faltando, digamos assim? Vale até um destaque importante, né? Nessa coletiva que a gente teve na quinta-feira, o Michael Andretti foi muito claro falar: isso aqui nós estamos anunciando uma expressão de interesse, porque esse é o termo usado pela Federação Internacional de Automobilismo. Quem acompanha o Motorsport deve ter visto na segunda-feira que o Mohammed Ben Sulayem, que é o presidente da FIA, anunciou uma convocatória da equipe da FIA para iniciar um processo de expressão de interesse, ou seja, potenciais novas equipes que estão interessadas em integrar o grid da Fórmula 1, elas vão poder entregar seus projetos para a FIA. E a partir daí se inicia um processo muito longo, até separei aqui, ó, a FIA analisa 4 tópicos para ver a viabilidade dessas potenciais novas equipes. Habilidade técnica e recursos da equipe, isso a gente sabe que a Andretti tem, inquestionável, uma equipe de longeva, de muito sucesso, não só na Indy, mas em outras categorias. Habilidade da equipe em angariar e manter fundos suficientes que viabilizem a participação a longo prazo. Michael Andretti já vem falando há muito tempo que ele tem os 200 milhões de dólares de taxa de entrada para pagar. E com a General Motors do lado. Aí tem muito mais. A experiência e os recursos humanos da equipe, experiência não precisa nem falar, Andretti, Cadillac juntos, experiência suficiente. Recursos humanos, Michael Andretti já falou. É bom até ponderar para quem não sabe que a Cadillac na IMSA é uma marca muito forte. Exatamente, né? E a General Motors como um todo, participação na Indy com a Chevrolet, etc. Então tem um aporte ali de experiência muito grande. E o quarto, a avaliação da FIA sobre o valor que o candidato pode trazer ao campeonato. E aí que é um pouco mais complicado, porque está escrito que é a FIA, mas na verdade é a FIA, a Fórmula 1 como o grupo Fórmula 1 e as equipes. É uma decisão conjunta. E é aí que vem um pouco da complicação. Você mencionou sobre a resposta da Fórmula 1. A Fórmula 1 tem sido ainda mais cética em relação a Andretti. Cética, eu diria que até eufemismo. Eu vou, inclusive na sequência eu vou ler a nota que a Fórmula 1 publicou ontem e aí eu vou fazer minhas críticas também. Assim que acabou a coletiva, a Fórmula 1 divulgou a seguinte nota: há um grande interesse no projeto da Fórmula 1 neste momento, com várias conversas avançando que podem não ser tão visíveis quanto as outras.
Todos queremos garantir que o campeonato siga credível e estável e que qualquer novo pedido seja avaliado pelos critérios que permeiam esses objetivos. Eu achei até patético da parte da Fórmula 1. Nem cita os caras. Nem né? cita Andretti, nem cita Cadillac, General Motors, Estados Unidos. É um banho de água fria, sabe? Porque se você precisa desses três Gui, concordando... Não, além de todos os aspectos de marca, de finanças, também tem o fator Mario Andretti, né? A gente tá falando Sim, de um campeão mundial de Fórmula 1. Exato, não é qualquer cara. Perdão pela interrupção. Não, né? mas tá certíssimo. Inclusive, quando a gente publicou essa nota ontem, eu compartilhei nas minhas redes sociais e falei assim, cara, família Andretti deve saber algum podre do Domenicali. Porque é impossível uma nota dessa sequer citar Andretti e Cadillac. É patético isso. É alguma coisa muito pessoal que existe ali, porque quando a Audi confirmou a sua entrada na Fórmula 1 em 2026, teve uma festa muito grande. Agora, quando você tem uma marca como a Cadillac, que é uma marca icônica, o próprio Sulayen fala isso numa nota que ele publicou depois. Sim. A gente tem duas marcas icônicas interessadas na Fórmula 1, General Motors E a questão da e montadora, Cadillac. né? Porque quando Exato. era só Andretti, eu até entendia o boicote, digamos, de equipes de Sim. Fórmula 1, mas com a General Motors não dá. E pô, Cadillac é um desejo antigo, e você ter uma equipe americana com uma montadora americana por trás é o sonho da Fórmula 1. No momento em que a gente tem 3 GPs nos Estados Unidos. Exato, que a gente vai voltar a ter um piloto americano titular no grid esse ano, com Logan Sargent. E aí você fica se perguntando, por que essa recepção tão morna, pra não dizer fria, na verdade, da Fórmula 1? Tem Sim. alguma coisa aí por trás que me faz questionar um pouco e que talvez pode ser um complicador para Andretti. Agora vamos falar um pouquinho sobre como se daria essa entrada caso de fato tudo vá adiante, porque há essa associação com a General Motors via Cadillac, mas não há tempo hábil para a Cadillac fazer uma unidade de potência. Exatamente. Então pode ser que a história não seja bem assim, Andretti Cadillac em sentido de motor, né, Gui? Explica pra galera. É isso aí, ó. A gente tem que entender uma coisa. 2026, pra nós, meros mortais, ainda tá muito longe, né? Faltam 3 anos, basicamente. Mas quando a gente fala de montadoras, a gente fala de Fórmula 1, 3 anos é logo ali. Então, a Cadillac já deixou bem claro, assim, que pra 2026 eles não teriam tempo hábil de desenvolver o próprio motor. E eles não teriam nem a permissão, porque pra isso você tem que assinar o protocolo da FIA, já passou o prazo, que era 15 de outubro, depois foi para 15 de novembro do ano passado. Então a Cadillac não teria como construir esse motor. Mas aí o presidente da GM já deixou claro que eles têm um pré-acordo com uma outra montadora para, pelo menos, ceder a propriedade intelectual no primeiro momento. E aí a gente... por mais que eles não falem quem que é, a gente sabe quem que é a Honda. A Honda... já declarou seu interesse de retorno à Fórmula 1, assinou o documento da FIA, e a gente sabe, né, Honda e GM têm uma parceria de longo prazo, competem uns contra os outros em algumas categorias, como a Indy. E a Andretti tem parceria tanto com a Honda quanto com a Chevrolet em diferentes categorias, né? E a própria Cadillac tem uma parceria hoje com a Honda para o desenvolvimento de veículos elétricos. Então, a ligação está ali entre as duas marcas. Então, faz sentido, nesse primeiro momento, o Cadillac usar a propriedade intelectual da Honda, e eles já deixaram claro, isso é num primeiro momento. Com o passar dos anos, nós vamos integrar a nossa tecnologia, vamos começar a desenvolver o nosso produto próprio. Mas como para 2026 não dá tempo, aí entra a Honda na história. O próprio Michael Andretti foi questionado sobre a Honda, né? Ele falou que não haveria problema algum, que é mais um indício de um eventual arranjo aí de bastidores. Agora, vamos voltar um pouco ao aspecto de mercado dos Estados Unidos, pensando na entrada de fato da Fórmula 1 no país, né? Isso vem acontecendo de maneira mais, digamos, profunda nos últimos anos, até por causa dos 3 GPs. A gente vai ter a estreia da etapa de Las Vegas nesse ano, mas o Gui bem citou o Logan Sargent na Williams, cujo dono agora é a Dorothy Capital, né, que é um grupo de investidores dos Estados Unidos, mas a gente teria uma equipe verdadeiramente americana nessa Andretti M, como disse o Michael Andretti. Que é uma coisa que a Haas também não é muito hoje. Exato, não é nem um pouco, para falar a verdade, só o Gene Haas, mas enfim. E aí tem a questão do piloto. Você passou rapidamente por isso, mas vamos falar aqui, deixar as claras, quem seria esse piloto desejado pelo Michael Andretti para essa equipe? O próprio Michael Andretti falou ontem na coletiva, né? Seremos uma equipe americana com uma montadora americana e o objetivo é ter pelo menos um piloto americano. E aí ele foi bem claro. Vocês sabem quem está na nossa pole position. Então já deixou claro para todo mundo que é Colton Herta. Segue sendo o Colton Herta, né? Ano passado, quando começaram as especulações da equipe Andretti, já se falava do Colton Herta, etc. Mas aí eu fico com uma pulga atrás da orelha, porque ano passado a gente falava do Colton Herta, tudo bem.
Mas agora a gente está olhando para 2026. Será que ele ainda realmente seria o primeiro nome da Andretti para daqui 3 anos ainda? Eu acho que talvez podem surgir outros nomes aí na história. Talvez algum outro nome que se destaque na Indy nesses próximos 2 anos. Pode ser aí uma chance de ter algum outro aí surgindo. É que a gente falava muito de outros nomes da Indy que na verdade não são americanos, né? Alex Palou, Pato O'Ward. Lembrando, Palou é espanhol, Pato O'Ward é mexicano. Associados à McLaren, né? Associados à McLaren. Mas eu acho que o Andretti deixar tão claro assim o desejo pelo Colton Herta também é uma questão de pressão política, porque é o cara, a bola da vez, digamos assim. Agora, pra gente fechar esse vídeo, é interessante a gente abordar também outras potenciais candidaturas. Importante. Porque a Fórmula 1 permite, por regulamento, 12 equipes, 24 carros. A gente fala agora da Andretti Cadillac /GM /Honda, mas não é só esse conjunto que estaria interessado numa entrada na categoria, né, Gui? Inclusive esse processo seletivo que o Sulayem lançou é exatamente por isso. Vamos ver quantas equipes estão interessadas e aí a gente vai conduzir uma série de entrevistas, vai analisar aqueles 4 pontos que eu citei e a partir daí a gente vai falar quem tem o direito de entrar na Fórmula 1 ou não. Essa já é uma candidatura mais do que confirmada. E como diz a nota da Fórmula 1, né, existem outros projetos que avançam na surdina nos bastidores. Alguns a gente já tem alguma noção. Existe um bilionário de Hong Kong chamado Calvin Loh, que inclusive já foi acionista da Dorilton Capital, que tem interesse em criar uma equipe, e outras 2 aí que são especuladas, uma com mais força e outra com menos. A de menos força, a Hyundai. Já se fala que a Hyundai tem interesse em entrar na Fórmula 1. E a outra, que eu acho que é o desejo particular da Fórmula 1, que é a Porsche. Depois que as negociações com a Red Bull foram por água abaixo, a gente sabe que a Porsche está tentando outros meios de entrar na Fórmula 1. Só que a gente não sabe ainda qual. E uma equipe própria é uma saída. E aí, nisso, a gente fala de potenciais 4 candidaturas para 2 vagas. Vira tipo um vestibular o negócio. Quem apresenta o projeto melhor? Nesse momento, dessas 4, quem eu diria que estaria na frente? Andretti Cadillac e Porsche. Seriam as 2 escolhas mais lógicas no momento. Mas vamos ver, é um processo longo que deve durar muitos meses e talvez surjam aí outros candidatos no meio do caminho. Teria que ver também como que uma dessas potenciais entradas se daria, porque existe a possibilidade de venda de alguma das equipes do grid, como a própria AlphaTauri. Exatamente. Mas enfim, é isso, meus caros. A gente passou rapidamente aí pelos principais pontos dessa notícia que abalou, digamos, o noticiário da Fórmula 1 nos últimos dias. E a gente quer saber a opinião de vocês. O que vocês acham dessa candidatura Andretti, Cadillac, GM, Honda, enfim, essas outras potenciais entradas na Fórmula 1 também. Deixa a sua visão aqui na área de comentários. Já deixa também o seu like. Claro, muito importante que você se inscreva no canal, ative as notificações e a gente também te convida a ser assinante do nosso clube de membros. Basta clicar no botão Seja Membro logo abaixo aqui do nosso player, que aí você confere os nossos pacotes de conteúdos exclusivos. A gente vai ficando por aqui, um grande abraço, tchau, tchau.